10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quinta propriedade, ó. Em uma proporção, o produto dos antecedentes, ó, está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado do seu consequente, tá bom? Então, é semelhante à terceira e quarta propriedade, só que em vez de adicionar ou subtrair, agora vamos multiplicar, ó, certo? Ou seja, dada a proporção, ó, A está para B, assim como C está para D, temos o produto dos antecedentes, ó, A vezes C, está para o produto dos consequentes, B vezes D. Assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado do seu consequente. Então vamos escolher aqui, ó, ou a segunda fração, desculpa, ou a segunda razão, ou a primeira, e aí elevamos o antecedente e o consequente ao quadrado. Observação. A quinta propriedade pode ser estendida para qualquer número de razões. Olha, uma proporção ela é formada por duas razões, mas pode acontecer de termos uma igualdade de mais de duas razões, certo? Então, se isso acontecer, essa quinta propriedade ela pode ser aplicada nesse mesmo formato, só que obedecendo a seguinte regra. Ó. A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Então temos, ó, se eu pegar os três antecedentes, A vezes C vezes E, está para B vezes D vezes F. Daí eu vou igualar a uma das três razões. Só que nesse caso, como é uma igualdade de três razões, então a razão que eu escolher ela será elevada à terceira, ou seja, ao cubo, tá bom? Não importa se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Isso quer dizer o quê? Que se fosse uma igualdade de quatro razões, por exemplo, então nós iríamos elevar cada uma das razões à quarta. Se fosse 5 razões, iríamos elevar a quinta, e assim por diante. Agora, a proporção múltipla. Então, denomina-se proporção múltipla uma série de razões iguais. Assim, se nós tivermos 2 está para 5, assim como 4 está para 10, assim como 6 está para 15. Então, essa situação é chamada de proporção múltipla, que é onde nos permite, né, aplicar a quinta propriedade. Então, essa é uma proporção múltipla e, dada a série de razões iguais, de acordo com a terceira e a quarta propriedade, podemos escrever a soma, né, A mais C mais E, ou seja, a soma dos antecedentes, está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, a terceira propriedade ela pode ser aplicada numa proporção múltipla, tá bom? E quando nós temos a proporção múltipla, nós podemos fazer aí uma combinação dos valores das adições, né, com a subtração. Podemos ter essa mesma regra, só que com valores adicionados e subtraídos, né, ou invertendo, subtraídos e adicionados. Mas a segunda parte é sempre a mesma, sempre escolhendo uma das razões. E por fim aqui, ligado à quarta propriedade, né, onde os valores são todos negativos. Agora vejamos aí algumas questões de Enem, tá bom? Começando com uma questão aí do Enem, da provinha do Enem de 2019. Diz o seguinte, a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, o que é a população total? É a soma das populações
rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios. Olha, o município 1, o 2, o 3, o 4 e o município 5, de uma mesma região estadual. Então, 5 municípios de um mesmo estado. Daí, ó, em uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Bom, então, o que é que nós precisamos? Precisamos conhecer a taxa de urbanização de cada um dos 5 municípios. Isso por quê? Ó, vejamos aqui os gráficos e em seguida vamos ver o porquê nós precisamos dessa taxa. No primeiro gráfico, a população urbana. Então, no primeiro município, 8 mil, 10 mil, 11 mil, 18 mil e 17 mil habitantes. População rural, 4 mil, 8 mil, 5 mil, 10 mil e 12 mil, tá bom? Então, vamos procurar a taxa de urbanização a partir desses dois gráficos, certo? Isso por quê? Porque foi dito aqui que quem receberá um investimento extra em infraestrutura será o que tiver a maior taxa de urbanização. E aí vem a pergunta: segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Ou seja, temos que conhecer a taxa de urbanização de cada um dos municípios e o município que irá receber será aquele com a maior taxa de urbanização. E aí nós temos letra A, o município 1, letra B, o município 2, letra C, o município 3, D, o município 4 e 5, o município 5, tá bom? Agora vamos para a solução dessa questão. Então vamos encontrar a taxa de urbanização. Para isso, nós iremos precisar voltar aqui para o gráfico. E aí iremos ter que anotar cada um dos valores correspondentes à população urbana e também à população rural. Isso por quê? Porque foi dito aqui em cima que a taxa de urbanização era a divisão, certo? Do valor da população urbana pela população total, certo? Então, pegando cada um desses valores da população urbana e cada um da população rural, nós iremos chegar ao que nós queremos. Então vamos lá. População urbana sobre população total. Então no numerador fica a população urbana e no denominador a população total, que é a soma da população urbana com a população rural. Então, em posse dos valores que estão lá nos gráficos, nós vamos fazer isso aqui, ó. Faremos as razões para todas as cidades e em seguida realizaremos as divisões para saber qual é o valor, qual a maior razão. Então a primeira aqui, ó, na primeira cidade a população urbana é de 8 mil e a rural 4 mil. Então quando somarmos a população urbana com a população rural, teremos a população total, nesse caso 12 mil. E aí, simplificando aqui, ó, cortando os 3 zeros no numerador com os 3 zeros no denominador, ficaremos com a simples razão 8 sobre 12, que ao dividirmos teremos 0,66, certo? Não é uma divisão exata, vamos pegar aqui apenas as duas primeiras casas decimais. Iremos fazer esse mesmo cálculo ó, com a segunda cidade, ó, população urbana aqui no numerador é 10 mil, a total no denominador, que é a soma da urbana com a rural. Temos assim, ó, 10 mil sobre 18 mil. Simplificando, fica 10 sobre 18 e dividindo 0,55. O mesmo para a terceira cidade, certo? Aqui vai dar 0,68. Para a quarta cidade, 0,64. E para a quinta, 0,58. E observando o valor de cada uma dessas razões, podemos observar, olha, que a maior, aqui tem o maior valor, é a terceira, com 0,68, certo? Logo,
O município que receberá o investimento extra será o terceiro, certo? Alternativa C, aqui ó, na prova. Uma outra forma de resolver essa questão seria comparando as frações. Ó. Vamos ver aqui, ó, uma forma de comparar frações, duas a duas. Então, vamos comparar a primeira com a segunda, certo? Vamos direto aqui para esse final aqui, onde ela já está simplificada, ó, 8 sobre 12. E na segunda, 10 sobre 18, ó, certo? Então, como vamos comparar? Vamos aplicar, certo? Uma espécie, como se fosse a propriedade fundamental das proporções, ó, multiplicando os meios e os extremos. Ó. Multiplicando os extremos, vamos colocar o resultado da multiplicação aqui em cima, ó, e a mesma coisa, multiplicamos os meios e o resultado aqui em cima. Então, 18 vezes 8, 144. 12 vezes 10, 120. O maior valor indica a maior razão, certo? Indica que aquela razão é maior, no caso aqui, do que a outra. Nesse caso, 144 é maior que 120. Isso quer dizer que a razão 8 sobre 12 ela é maior do que a razão 10 sobre 18. Que de fato, ó, isso é verdade. A primeira 0,66 e a segunda 0,655. Então, ao fazer essa comparação, já descartamos aqui, ó, a segunda cidade, pois a primeira é maior. Daí, ó, vamos comparar a primeira, que foi maior que a segunda, vamos comparar com a terceira. Da mesma forma, ó, 8 sobre 12, 11 sobre 16. Vamos multiplicar aqui, ó, os extremos e multiplicar também os meios. Quando multiplicamos, ó, 16 vezes 8, 128. E 12 vezes 11, 132. Como 132 é maior, indica a fração maior. Então, 11 sobre 16 é maior que 8 sobre 12. Que, de fato, a terceira razão é maior do que a segunda. A terceira, 0,68. E a segunda, 0,65. Desculpa, a primeira, estamos comparando aqui com a primeira. A primeira, 0,66. Então, descartamos a primeira. Já tínhamos descartado a segunda. Ficamos agora com a terceira para comparar com a quarta e a quinta. Vamos fazer aqui, ó, só mais uma, comparando a terceira, que foi maior aqui, ó, com a quarta. Da mesma forma, 11 sobre 16 e 18 sobre 28. Vamos à multiplicação, ó, os meios, desculpa, os extremos, agora os meios, ó, e o resultado é a multiplicação dos extremos, 28 vezes 11, 308. E os meios, 16 vezes 18, 288. Ó. A maior é o 308, indicando a fração, a razão maior, né? 11 sobre 16, que é a terceira, que de fato é maior que a quarta. E se fizermos o mesmo cálculo, vamos ver que a terceira também é maior que a quinta, certo? Então essa é uma outra forma de comparar razões, só que nesse caso comparamos duas a duas.